Fala pessoal, tô aqui com o meu H4 da Honeywell e vai fazer um ano já que eu tô com ele, né? Comprei lá no Mercado Livre e tinha comprado na cor amarela, né? Aquela cor bege lá. Mas aí eu já pintei ele, já modifiquei, pintei ele de preto fosco, né? Aí fiz uns upgrade, troquei o freio, pus freio hidráulico, umas customização. Troquei a seta, ó, pus essa seta aqui de caveira. É, é um patinete bom, tá, galera? Olha aí a setinha. É um patinete bom. E eu vou falar pra vocês a minha experiência, o que eu tô achando, o que eu achei, né, desses praticamente um ano que eu tô com ele. E assim, é um patinete muito confortável. Eu não testei nenhum outro, nem G4 Max, nem nenhum outro modelo ainda. Então assim, as únicas coisas que eu precisei fazer nele de manutenção, né, e de upgrade. Vamos falar sobre manutenção. Deu algum problema nesse praticamente um ano que eu tô com ele? Não tive nenhum problema grave com ele, tá? Eu tive uma queda, né? Uma queda assim que ele derrapou e acabou pegando o disco de freio no meio-fio e aí empenou o disco de freio. E aí eu tive que trocar o disco de freio, aí o freio dele quebrou, aí eu tive que trocar o freio dele, o freio mecânico, né? E fora isso, não teve mais nada. Muita gente reclama de folga na direção, né? Na direção do H4. Não tive esse problema ainda, tá? Nem espero não ter, né? Tão cedo. Mas como eu estava falando e outras pessoas também falaram, vai muito de como cada um vai estar utilizando o patinete, entendeu, galera? Tem uma cupinzada aí, né, que não quer nem saber, sai pulando calçada, anda no meio do mato, meio de pedra, terra, pula calçada, passa em buraco, não faz limpeza, não faz manutenção periódica, aperto de parafuso, enfim, não faz nada. Acha que o patinete vai durar para sempre, não precisa de cuidado nem de nada. Sai andando de qualquer jeito, não tem patinete que dura. E outra coisa, pessoal, todo patinete dá problema, não existe patinete perfeito. É igual moto e carro. Moto você tem que fazer manutenção também, carro, entendeu? Não existe nada perfeito nesse mundo, entendeu? Sempre vai aparecer um probleminha, nem que seja um, uma falha mecânica ou algum problema estrutural ou uma manutenção do freio, nada dura para sempre, entendeu? Mas assim, para mim está sendo um excelente patinete, principalmente porque aqui na minha cidade é uma cidade muito morrada, tem muito morro, tá? E eu uso ele para ir trabalhar. Tô indo e voltando com ele do trabalho. E assim, sobe qualquer morro. Tem morro aqui que antes de comprar ele, eu olhava assim, tipo assim, não imaginava que ele iria conseguir subir alguns morros aqui, entendeu? Mas ele sobe de boa, tranquilo. Eu peso 80 quilos, tá? E assim, tô satisfeito com o patinete. Eu penso em pegar um outro, um outro patinete, mas talvez eu pegue o G4 Max. Mas eu tô pensando porque a diferença não é tão grande, entendeu? E eu acho que vai ficar na mesma, porque esse aqui tá me suprindo, entendeu? E eu teria que vender esse, mas eu tô com uma dó de vender, porque eu gosto bastante desse patinete aqui. E porque ele tem as peças do H4, pessoal, você encontra praticamente todas as peças você vai encontrar no AliExpress, entendeu? No AliExpress você encontra. Ó, é porque
você encontra praticamente todas as peças, porque o H4, ele é o Kukirin G4, né? A versão gringa lá do Kukirin G4, ó. Inclusive eu até pus esse adesivo aqui, ó, do Kukirin, porque é a versão Kukirin do Kukirin G4. Eu já comprei várias peças no AliExpress, assim, tipo freio, eu comprei no AliExpress, eu comprei pastilha, comprei... O que mais que eu comprei? Disco de freio eu comprei. Então, assim, fora as outras peças dele que tem no AliExpress. Então, assim, questão de peça de reposição, as principais peças você vai encontrar no AliExpress. Algumas a Honeywell tem a pronta entrega, entendeu? Peças principais, como disco de freio, bateria, motor, controladora, isso eles têm pronta entrega, mas no AliExpress também você acha. Fácil, fácil você acha. Outra coisa, aqui dentro ele é muito fácil, galera, de você fazer manutenção nele. Por quê? Aqui dentro do deck é praticamente controladora e bateria. E os cabos do freio que passa e seta e farol. Mais nada, entendeu? Tipo assim, as setas eu vi tutorial no YouTube, nos grupos de como instalar a seta, eu mesmo fiz, entendeu? Já fiz limpeza no deck, já desparafusei controladora, entendeu? Já fiz emenda de fio ali das setas. Então assim, não tem muito bicho de sete cabeças aqui de manutenção. Estragou a bateria, que é uma coisa bem difícil de acontecer, bateria ou motor, você mesmo instala, porque é muito fácil. Eu já desmontei ele todo, para vocês terem noção, todo para mim poder pintar, que eu pintei ele, né? Eu desmontei ele todo, peça por peça, e eu mesmo montei, entendeu? Sem dificuldade nenhuma, praticamente sozinho. Coisa que eu me preocupava bastante antes de comprar o patinete, porque eu era bem leigo, entendeu? Sem noção nenhuma de patinete, nem de elétrica, nem de mecânica. Então meu maior medo era isso, porque aqui na minha cidade não tem assistência técnica para patinete nem mobilidade elétrica, entendeu? Então assim, é eu por eu mesmo, eu der algum problema, é eu que tenho que me virar aqui, entendeu? E resolver. Então assim, por isso que eu gosto da H4, entendeu? Porque comparado com outros modelos aí, tirando do Altron, né? Que do Altron tem acha fácil também peça de reposição, só que é um custo-benefício mais alto, é um patinete mais caro, né? E tipo outras marcas, outros modelos aí que você teria mais dificuldade de encontrar certas peças, entendeu? E esse aqui não, o H4 você encontra tudo, desde acessórios, né, até peça você encontra lá no AliExpress. O motor do H4, o pneu você encontra. Tudo, praticamente tudo, galera. A única coisa que eu não vi ainda no AliExpress de peça é a parte estrutural. A parte estrutural mesmo do patinete, que é, né, o deck aqui, a balança, é, essas partes estruturais eu não vi ainda, mais porque eu nem pesquisei ainda, mas eu acho que talvez tenha, a balança também talvez tenha, mas parte estrutural eu acredito que não encontro, mas também parte estrutural só se você bater com o patinete ou der uma praticamente perda total, né? Para você precisar de um deck novo, um quadro novo, entendeu? É uma coisa bem difícil de acontecer. Mas fora isso, o que você mais vai fazer aqui? Você vai fazer ajuste de freio, que o freio dele quando você compra ele vem um freio mecânico, então você tem que ficar regulando o freio, né? Que mais? Calibragem de pneu, depois de um tempo você vai precisar trocar o pneu, entendeu? Que mais aqui? Mas é isso, é a manutenção, entendeu? Casos graves assim que pode acontecer, você der
não der sorte de pegar um patinete bugado ou que venha dar um problema na controladora ou na bateria, entendeu? Mas é muito difícil, galera, acontecer essas coisas. Você tem que ter um cuidado com o patinete, entendeu? Igual eu falei no início do vídeo aí. Cuidar do patinete, entendeu? Evitar ficar passando em buraco, pulando calçada, lombada, que isso aí tudo vai prejudicar a estrutura do patinete, entendeu? Suspensão, entendeu? Tudo isso. O que mais que eu ia falar? É isso, o patinete, o H4 é uma referência lá na gringa, né? Porque lá na gringa ele é conhecido como Kukirin G4. Então se você pesquisar aí no YouTube, no TikTok, você vai ver milhões de vídeos, né, dele. E assim, é muito conhecido lá na gringa esse patinete, ele é muito usado na Europa, entendeu? E assim, eu gostei, estou gostando bastante. Até hoje não tive problema grave nenhum com ele. Outra coisa, chuva, galera, é bom você evitar, tá? Porque ele é resistente a respingo de chuva. Aquela chuvinha leve, básica, entendeu? Que você pega e ele vai aguentar, entendeu? Eu já peguei uma chuvinha mais ou menos assim forte e não chegou a entrar água, mas é bom evitar. Uma vez eu passei numa poça de água, peguei uma chuva mais forte assim, e ele começou a dar umas falhadas. Eu acredito que tenha entrado água ou aqui no display, ou aqui no acelerador, ou até mesmo lá no deck, mas no deck eu abri não tinha sinal de água, mas eu acredito que foi por aqui no display alguma coisa, porque ele começou a dar umas falhadas, sabe, na aceleração e não queria andar direito. Aí eu parei, cheguei em casa, sequei ele, deixei ele parado um tempo e no outro dia ele funcionou normalmente, entendeu? Então assim, chuva é bom você evitar sair em chuva, molhar, porque pode dar esses problemas aí. E no mais é isso, tá? Recomendo bastante se você quiser comprar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, se puder dar uma força, comprar pelo meu link, né? Direto pela Honeywell. E é isso, galera. Qualquer dúvida você pode deixar aqui que eu respondo, entendeu? Se você resolver comprar e tiver alguma dúvida de montagem, de upgrade, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou estar respondendo vocês. Valeu? Agora eu vou dar mais um rolê aqui e voltar para casa. Valeu? É isso aí.